Bom dia, Santa Catarina. Enquanto o pessoal coloca a apresentação, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a educação brasileira. Vou contar aqui uma história para vocês que eu gosto sempre de contar quando me perguntam como é que eu virei ministro da Educação. Eu sou servidor de carreira, 18 anos, trabalhando, fiscalizando o governo, fiscalizei o governo do PT por muitos anos, inclusive o Ministério da Educação, participei de comissões de acordo de leniência com as empresas da Lava Jato, e estava lá no Ministério, quando o ex-ministro Milton Ribeiro saiu, e recebi uma ligação me avisando, me comunicando que eu seria o ministro da Educação no dia seguinte. E aquele dia à noite, cheguei em casa e fiquei pensando, né, qual presidente que nomearia, num ano de eleição, um técnico que fiscalizava o governo, que combatia a corrupção para cuidar da educação brasileira, num ano em que ele poderia pegar o ministério mais cobiçado, um dos mais cobiçados, junto com saúde, podia negociar politicamente para poder ter apoio na eleição, mas não, ele colocou alguém que ele sabia que ia lidar com a educação com seriedade. Então esse é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro que queria mudar esse país e deu essa oportunidade. Então, eu tenho muito orgulho de ter estado à frente desse ministério. Pode passar, por favor, a apresentação? Ser ministro da Educação no Brasil é como ser um condutor de um grande transatlântico. Pode passar o slide, por favor? Obrigado. Então, é ser um condutor de um grande transatlântico. A educação brasileira você não muda em 4 anos. Você precisa de 12, 16 anos para fazer uma grande transformação. Você tem, no Brasil, mais de 47 milhões de estudantes. Mais de 80% desses estudantes estão na rede pública. São quase 180 mil escolas. É um sistema descentralizado. Tudo que o Ministério da Educação faz, de certa forma, precisa que o município, que o Estado concorde em aderir. Eu não consigo impor política pública e educacional pelo Ministério da Educação. No ensino superior, são mais de 9 milhões de estudantes. São quase 2.600 instituições. Então, é um grande Titanic, é um grande transatlântico que a gente tem que conduzir, com pouca margem de manobra. Vocês veem aí que ele está num canal apertado. Então, é um pouco isso. A gente precisa de anos para sair desse canal e depois começar a arrumar na direção certa. Pode passar, por favor? Opa, obrigado. Pessoal, falta dinheiro de investimento em educação no Brasil? Não falta. Tá, isso aqui é um dado do Banco Mundial. O Brasil investe 6% do PIB em educação. Isso aqui é um dado de 2021. A gente investe mais em termos percentuais do PIB do que o Chile. Mas o Chile está praticamente em primeiro lugar em todas as posições do PISA aqui na América Latina. O que o PT fez, o que os governos de esquerda fizeram com a nossa educação nos 14 anos que tiveram à frente? Isso aqui é o resultado da avaliação que nós fazemos a cada 2 anos para medir o nível de conhecimento dos nossos alunos quando eles saem do ensino médio, quando eles terminam a educação básica. Em língua portuguesa, somente 30% dos nossos estudantes alcançaram o resultado esperado. Ou seja, de cada 100 alunos que saem das escolas no Brasil, somente 30 têm um nível de língua portuguesa adequado. Em matemática, isso fica pior. De cada 100 alunos, 25% desses alunos não têm o conhecimento adequado. 75% desses alunos não conseguem, muitas vezes, fazer uma operação básica de matemática. E aqui está o resultado do PISA. O PISA é uma prova que é aplicada para os alunos de 15 anos de idade e que compara o desempenho entre vários países. O Brasil está sempre, nas últimas décadas, nas 20 últimas posições do PISA. Em matemática, a gente é o 72º de 78. Em língua portuguesa, ficamos na posição 59 de 78. E ciências, 67 de 78.
E na América Latina, que nós somos a grande potência, o maior país da América Latina, em matemática nós somos o penúltimo, língua portuguesa o terceiro, e ciências o último. Então, veja, não falta dinheiro, falta boa aplicação do dinheiro, falta política pública de qualidade e falta direcionamento. Alfabetização. No Brasil, nos anos do governo de esquerda, de PT, de 2002 a 2014, foram 4,7 bilhões de reais investidos. E olha os resultados que a gente teve. 55% dos mais de 2 milhões de alunos completando o terceiro ano do ensino fundamental, que já deviam estar alfabetizados há 2 anos, tiveram desempenho suficiente em leitura. Desses 450 mil estudantes não conseguiam extrair uma informação explícita de um texto. 14% só das crianças do ensino fundamental do segundo ano conseguiram ler textos de média complexidade, 14%. E só 17% dessas crianças do segundo ano conseguiam fazer uma operação básica de matemática, como, por exemplo, ordenar 4 números de 2 dígitos em ordem crescente, ou identificar o que é um cilindro. E o que nós fizemos durante o governo Bolsonaro nesses 4 anos? Com 10 vezes menos recursos investidos de alfabetização, com 400 milhões de reais, nós criamos uma secretaria de alfabetização, que o secretário Nadalim conduziu muito bem, criando a Política Nacional de Alfabetização baseada em ciência. 2 programas, o Tempo de Aprender e o Conta Pra Mim. Chegamos em mais de 5.100 municípios brasileiros, com mais de 930 mil profissionais treinados, capacitados para alfabetizar crianças, impactando mais de 2,6 milhões de estudantes. Isso em época de pandemia, com escola fechada, com toda a dificuldade que nós tínhamos. Com esses programas, com essa política, nós começamos a alfabetizar as crianças no primeiro ano do ensino fundamental, como acontece em Singapura, como acontece em Finlândia, em Portugal, em 2018. Nós disponibilizamos o Grafogame, que foi um aplicativo que auxiliava com as escolas fechadas os alunos continuarem seu processo de alfabetização. E pela primeira vez na história do Brasil, nós oferecemos para a rede pública o livro didático para a educação infantil, que o PT e outros partidos de esquerda foram no Tribunal de Contas tentar derrubar o nosso edital para que as crianças não tivessem acesso ao livro, mas nós ganhamos. E hoje, as crianças das escolas públicas brasileiras têm livro didático estruturado para a educação infantil, para a pré-alfabetização. O presidente Bolsonaro foi quem concedeu o maior aumento da história do piso dos professores, com 33,24%, enquanto a esquerda fala de valorizar o profissional da educação, quem valorizou o profissional de educação foi o Bolsonaro, que deu o maior aumento da história desse país para o professor. E nós fizemos também muito pelas crianças que sofreram durante a pandemia. Nós criamos um programa de recuperação de aprendizagens, que foi elogiado pelo Banco Mundial, onde eu apresentei esse programa para mais de 114 ministros da educação no Fórum Mundial de Educação. E o Banco Mundial considerou como uma das políticas de recuperação mais exitosas do mundo. Com investimentos baixos, nós conseguimos usar a inteligência artificial para identificar quais eram as perdas de aprendizagem, e com isso o professor conseguia saber o que precisava lecionar para poder recuperar aquele estudante, trazer ele de volta. Nós alcançamos mais de 2.600 municípios, 6,2 milhões de estudantes nesse programa. Tanto a nossa política de alfabetização, como esse programa, foram descontinuados no primeiro dia do governo agora do PT. Rasgaram políticas que estavam transformando a educação brasileira. Nós fizemos capacitação de professores em larga escala. Antes do nosso governo,
60 mil professores eram capacitados. Forma de capacitação. Nós chegamos a 1,7 milhão de professores na nossa plataforma, dando cursos de alfabetização, educação financeira, uso de tecnologia na sala de aula, desenvolvimento das competências emocionais dos nossos estudantes. Foram muitas conquistas. Muitas outras entregas. A primeira-dama criou uma nova secretaria de modalidades especializadas para atender as crianças com deficiência. Criou a diretoria de educação bilíngue de surdos. Criou políticas para construir escolas para a comunidade surda, dando espaço. A nossa diretora era uma surda. Então, nós fizemos muito, avançamos muito. Né? Tivemos várias outras entregas. Entregamos para o Congresso Nacional o PL do homeschooling. Fizemos um canal de educação. Muitas entregas. E eu queria finalizar deixando aqui um recado, que nós, da direita, temos que nos envolver mais com a pauta de educação. Fico muito feliz que hoje nós temos, como presidente da Comissão de Educação, o deputado Nicolas Ferreira, que está ali para impedir que pautas retrógradas, que nós consigamos, de fato, trazer uma educação de qualidade, porque qualquer plano de desenvolvimento nacional tem que considerar a transformação da educação brasileira. Muito obrigado, um excelente evento para todos. Uma salva de palmas para o ex-ministro Vitor Godoy. Obrigado, ministro. Satisfação.